Olá, vamos para mais uma reflexão hoje. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Está escrito aqui em Efésios capítulo 2, o versículo de número 8 e 9 vai dizer: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9 diz: Não por obras, para que ninguém se glorie. Existe uma crença na sociedade, acredito eu ser da grande maioria das pessoas, que uma pessoa que faz coisas boas vai para o céu e estará com Deus e não poderá ser condenada ao inferno. Essa crença até soa como uma verdade, parece até uma certeza absoluta. Por isso muitas religiões e seus adeptos creem nela, né? Creem nessa crença. E basta fazer o bem, ser uma boa pessoa para o próximo, que meu lugar está garantido com Deus. Isso para os que creem, logicamente, que creem que depois da morte ou será salvo ou será condenado. Porque os que creem em reencarnação não pensam dessa forma, né? Já não são adeptos desse pensamento aí. Existem religiões, e talvez você até seja adepto e praticante delas, como o espiritismo, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o catolicismo romano, entre outras, que pregam que uma boa obra feita na terra pode ajudá-lo de alguma maneira a se beneficiar diante de Deus. As obras boas anulam as más obras, ou por assim dizer, as obras boas anulam os pecados. Por exemplo, no hinduísmo, que é um sistema de obras, ou seja, coisas que a pessoa precisa fazer para chegar ao paraíso hindu, que é o que eles creem, por isso fazem oferendas de comida aos seus deuses, para obter algo em benefício. Praticam o yoga, o yoga vem do hinduísmo, né? Praticam o yoga, que as pessoas acham que estão fazendo algo para a sua saúde, um benefício do seu corpo, quando na verdade essa prática e as posições que o yoga tem, a sua real finalidade, são para morrer o seu corpo. Então o pensamento deles é assim: para morrer os seus corpos, eles fazem aquelas posições e para tentar fazer com que a sua alma saia da matéria. E a alma saindo da matéria, a esperança deles é se desfazer do seu corpo físico. E sabe para que isso? O yoga supostamente une a pessoa ao deus Brahman, a suprema deidade hindu. Então, quando a pessoa faz o yoga, com certeza as pessoas, a maioria não sabe disso, mas quando faz o yoga está praticando posições para o deus hindu chamado Brahman, está tentando se conectar a ele, espiritualmente falando, fazendo com que sua alma saia do seu corpo e se conecte com esse deus, com essa deidade hindu. Ou seja, aquelas posições, aqueles contorcionismos, aqueles alongamentos que você olha e fala: meu, como uma pessoa consegue fazer isso? Cada nível mais difícil que fica é porque está realmente tentando tirar a tua alma do corpo e se conectar a esta deidade aí. Então assim o hinduísmo, no hinduísmo e assim também como no espiritismo, nós temos também a crença da reencarnação, de morrer e voltar várias vezes para ser cada vez melhores até chegar ao ponto máximo espiritual e somente então ser totalmente pleno. No budismo, por exemplo, os adeptos querem alcançar o nirvana e para isso precisam estar alinhados com um nobre caminho óctuplo, que são 8 preceitos do budismo, que são necessários para ser executados por nossos esforços. Ou seja, eu tenho que fazer algo, obras, para alcançar o nirvana. Esses 8 preceitos do budismo são: visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, sustento correto, esforço correto, cuidado correto, concentração correta e concentração correta. Todos feitos por esforços humanos, esforços do praticante, que depende, ou seja, de obra, depende dessa obra dele para que ele alcance alguma coisa. No islamismo, por exemplo, o paraíso é alcançado quando Alá
pesa as boas obras e as obras más em uma balança no dia do julgamento. Então ele vai pesar as coisas boas e as coisas ruins no dia do julgamento. O Alcorão declara que as coisas que são boas removem as que são más. Isso está escrito lá no Alcorão, em Surata 11, versículo 114. Ou seja, quanto mais obras boas eu fizer, eu vou anulando as obras más. Então vamos viver fazendo o bem a todos para que as obras más não prevaleçam. Isso é uma heresia diante da Bíblia Sagrada. No Espiritismo é a mesma coisa, porque existem tantas obras de caridade que eles fazem, né? No Espiritismo é a mesma coisa. Por que que existem aí tantas obras de caridade nos centros espíritas? Porque eles são bons? Porque eles são bonzinhos? São pessoas boas? Ficam essas duas perguntas aí. Mas uma coisa que nós não podemos se esquecer é que Deus sonda o coração e as intenções do coração. Não adianta eu fazer caridade e boas obras apenas para que as pessoas vejam e também apenas visando o meu benefício segundo a doutrina que eu creio, por exemplo, segundo a doutrina espírita, ou todas elas que creem que a caridade é o que leva o homem à salvação ou a uma coisa maior, espiritualmente falando, quando na verdade eu estou ajudando essas pessoas sem querer. Não tenho a intenção de ajudar, mas estou ajudando para o meu benefício próprio. E não porque eu amo quem é necessitado. Muitos fazem boas obras desta forma, na falsidade. Faz não porque, coitado, o cara está precisando de um prato de comida, ou precisa de uma roupa, ou precisa de um auxílio. Não, porque se eu fizer, na minha religião, segundo a minha doutrina, eu serei mais abençoado por isso. Mas claro, né, existem muitas pessoas que realmente fazem o bem dentro dessas religiões. Porque amam realmente o próximo e verdadeiramente isso é tudo muito lindo. Muitas religiões, independente de qual forem, se são pagãs ou cristãs, fazem boas obras mesmo e ajudam muita gente necessitada. E digo mais, hein? Fazem muito mais pelos necessitados do que muitas igrejas evangélicas. Fazem muito mais pelos necessitados do que eu e você, muitas vezes. Mas a grande questão é, as obras são suficientes para a salvação da alma? Se eu me considero bom por minhas obras, elas me justificam diante de Deus a ponto de eu ter direito à salvação? Esse é o ponto-chave. Se a resposta fosse sim, seríamos todos injustos com o Senhor Jesus. Porque se for necessário eu fazer algo para ser salvo, estando em minhas mãos essa decisão, o sacrifício de Jesus na cruz teria sido em vão. O que ele sofreu teria sido em vão. Porque se eu for bom o suficiente para me salvar por minhas obras, o que foi então que Jesus foi fazer na cruz? Por que ele morreu naquela cruz? À toa? Por que ele passou por tanto sofrimento? À toa? A palavra de Deus é bem explícita e nos ensina que todos nascemos do pecado e destituídos estamos da glória de Deus. Quando estamos no mundo, e quando digo mundo, não são as coisas que Deus fez de bom para nós. Não são as praias, o campo, as montanhas, o céu, a terra, não é nada disso. Quando eu digo mundo, são as leis e o curso que o mundo segue. Com a sua moda, com as suas opiniões, suas crendices, as suas vontades carnais, que não estão de acordo com o que Deus quer de nós e para nós. São as imoralidades que o mundo segue, que as pessoas seguem desenfreadas atrás disso. Não está em nossas mãos, em nosso poder, não está em nossas mãos o poder de nos salvar, e sim dependemos da graça de Deus sobre nossas vidas. Vivemos no tempo da graça e não da lei. A graça de Deus significa o favor que nós não merecemos. Nós não merecemos nada de Deus, a não ser a condenação. Mas por essa graça maravilhosa, podemos nos reconciliar com Ele e sermos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé é em quem? Em Jesus Cristo, somente e unicamente nele. É pela graça que nós somos salvos, pela fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, ou seja, não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar a graça, porque quem dá para nós a graça é Deus por sua infinita misericórdia, e para alcançar esta graça imerecida, que nós não somos merecedores, nós não somos dignos dessa graça, a única coisa que temos a fazer é crer em Jesus Cristo,
porque é por intermédio dele que a graça de Deus nos alcançará. É por Cristo. Então perceba que não há nada que eu e você possamos fazer. Nenhuma obra boa nos salva. Nenhuma boa obra nos justifica diante de Deus. Nenhuma boa obra faz com que Deus se compadeça de nós. Sabe por quê? Porque fazer coisas boas e caridade é dever de todo cidadão, independente se ele crê ou não em Deus, se ele serve ou não a Deus. Até homicidas e traficantes praticam boas obras e caridade, meus amigos, meus irmãos. Será que então eles serão salvos por isso? Pelas boas obras? Será que aquele empresário que passa o ano inteiro enganando seus clientes, enganando e explorando os seus funcionários, quando ele chega no fim do ano e faz uma grande doação de dinheiro, cestas básicas, para se redimir diante de Deus, para mostrar que é bonzinho, quando ele doa para igrejas e centros e entidades milhares de reais para ajudar os necessitados, isso é suficiente para se redimir diante de Deus? Será que Deus olha isso, essas obras? Para essas doutrinas e religiões pagãs, sim. Para o olhar do ser humano, sim. E isso já é maravilhoso, é lindo. Mas para Deus não passam de nada. Para Deus isso não é nada. E por que Deus considera isso como nada? Para que ninguém se glorie nisso, como está escrito aqui no versículo 9. A glória é de Deus, foi Jesus quem morreu na cruz e pagou um preço que nós jamais podemos devolver a Ele, retribuir este favor. Comprou nossos pecados a preço de sangue, e não há obra alguma que eu e você podemos fazer que justifique a nossa salvação, as nossas vidas diante de Deus. Nós temos que entender que somos miseráveis, pecadores, e dependemos de Deus e de sua graça para sermos salvos, e de sua misericórdia para sermos salvos. Então a única coisa que eu tenho a dizer é: arrependa-se, largue essas doutrinas, se você está nessas doutrinas, largue essas heresias. Você é pó e ao pó voltará, e ao homem está ordenado morrer uma única vez. Não vai vindo depois disso o juízo, não vai ter reencarnação, não vai ter vindas futuras a essa terra ou qualquer outro planeta que vocês creiam que possam se reencarnar. E não há nada que você ou eu possamos fazer para nos auxiliar, para auxiliar a Deus em nossa salvação. Não há obra, porque todas as nossas obras são más. Quem há de dizer que é verdadeiramente bom? Você consegue dizer aí que você é realmente bom? Você é bom o suficiente para se justificar diante de Deus? Somente Deus é bom. E sabe de uma verdade? Isso é terrível. Sabe por que é terrível Deus ser bom? Porque se somente Ele é bom, significa que todos nós somos maus diante dEle. Só a graça pode nos redimir. Só Deus para nos salvar. Só Jesus pode interceder por nós para alcançar esta graça. E precisamos ter fé que Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Pense nisso, reflita nisso. Fique com essa mensagem. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. E quem intercede por nós, através da nossa fé, é Jesus Cristo. Só através da fé em Jesus Cristo nós alcançaremos a graça de Deus. Deus seja com todos vocês. Uma boa tarde.